Caros catequizandos, sejam todos bem-vindos a mais um encontro de catequese familiar, onde hoje nós iremos meditar sobre o tema Pentecostes, a manifestação do Espírito Santo, preparando o nosso coração para celebrar amanhã a grande solenidade de Pentecostes. Então, nessa certeza de que o Espírito do Senhor está entre nós, iniciemos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eu te convido nesse momento a fazer uma pausa, um silêncio, a pensar na sua família, em nossa cidade, na sua vida, e pedir essa ação do Espírito Santo para que o Espírito Santo nos santifique, nos ilumine para que possamos ser cristãos mais fervorosos, mais de oração e mais de escuta e obediência à palavra de Deus. Rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora vamos acompanhar a leitura do nosso encontro de hoje, que se encontra no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos de 12 a 14. Iremos pular para o capítulo 2, de versículo 1 até o 4. Acompanhemos a leitura. Então os apóstolos voltaram para Jerusalém, vindo do Monte das Oliveiras, que está próximo de Jerusalém, à distância da caminhada num dia de sábado. Entraram na cidade e subiram para a sala de cima, onde costumavam reunir-se. Eram Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos perseveravam na oração em comum, junto com algumas mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como de um vento forte, que encheu toda a casa em que se encontravam. Apareceram então línguas como de fogo, que se repartiam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia expressassem. Palavra do Senhor, graças a Deus. Acompanhando a leitura que nos foi proclamada, percebemos assim esse grande acontecimento que, após 50 dias da ressurreição do Senhor, cumpriu-se a promessa onde Ele nos prometeu que enviaria o Seu Espírito Santo, que nos recordaria de tudo aquilo que aconteceu. E esse mesmo Espírito Santo, caro crismano, que você está nessa caminhada, nestes sacramentos, nessa caminhada da catequese, que também almeja receber o sacramento da confirmação, onde, de um modo mais profundo, a ação do Espírito Santo de Deus acontece na nossa vida. Meditando também nesse mês mariano sobre a figura de Maria, nós acompanhamos na leitura que Nossa Senhora permanecia em oração com a Igreja. E algo interessante que nós podemos ver que no capítulo 2, do versículo de 1 a 4, não cita a pessoa de Maria, porque Nossa Senhora, ela é agraciada por Deus, cheia do Espírito Santo, num sentido de dizer que ela já está repleta desse mesmo Espírito Santo que desceu na Igreja e também que se possa fazer morada em cada um de nós. Mas para que esse Espírito Santo se faça uma morada verdadeira em nós, produzindo os frutos, é necessário termos um coração aberto, para que nós possamos progredir na vida cristã, na oração, na escuta da palavra. Realmente viver o nosso batismo é necessário ter um coração aberto para a ação do Espírito Santo de Deus.
É essa graça que Deus quer realizar em cada um de nós, manifestar o seu Espírito Santo. Então, que cada um de nós possamos ter um coração mais aberto para acolher esse Espírito Santo e deixar que esse Espírito Santo nos conduza em nossa caminhada cristã. Continuando a nossa catequese, vamos refletir, os nossos encontros passados, falarmos um pouco no sentido que fizemos a nossa catequese para os jovens ou adultos nesse sentido mariano. Esse mês de maio dedicado justamente a essa catequese para falarmos da importância de Maria na igreja e nas nossas vidas. Primeiro encontro, Maria, presente nas bodas de Caná, ali aonde ela corresponde diante de Jesus à necessidade do homem. Maria vai à sua prima Isabel. Em Maria aprendemos que com Jesus temos que sair para a missão. Maria aos pés da cruz, aonde Jesus confia a todos nós esse cuidado, amor pela sua mãe. E o nosso quarto encontro foi o anúncio, aonde se cumpriu toda a profecia feita ao povo de Israel, e Maria se cumpre no seu sim. E hoje vamos refletir juntos o tema de Pentecostes, o grande acontecimento. Então, Maria, figura da igreja, para aprendermos com ela a amar e evangelizar. Este é o papel pelo qual a catequese ajuda-nos a compreendermos este sacramento que buscamos, seja ele o batismo, crisma, eucaristia. São os 3 pilares da iniciação à vida cristã. E no tema de hoje, podemos tirar alguns verbos para estudarmos, sentindo esta grande alegria hoje de contemplarmos diante da igreja aquilo que no início Jesus confiou. O texto fala que os discípulos, juntamente com Maria, estavam no Monte das Oliveiras, que fica aproximadamente uns 880 metros da onde aconteceu Pentecostes. Mas o interessante, para que possamos compreender esta grande descida dos discípulos com Maria, para começar a grande inovação da humanidade por meio da palavra. Mas para isso era preciso ainda acontecer a grande promessa, que no Salmo 104, versos 30, nos lembra muito bem da palavra de Deus Pai para a nova humanidade criada no seu Filho. E hoje contemplamos diante da igreja este acontecimento, para que possamos compreender este acontecimento de Pentecostes no início da igreja e hoje nesta continuidade missionária, a inovação da nova humanidade. Todo dia o Espírito trabalha, inovando, criando novas criaturas. O texto nos convida a refletir
sobre estes fenômenos. Vento, língua de fogo. Ou seja, esse fenômeno para entendermos a presença de Deus. Para os judeus, a manifestação da natureza era a manifestação do próprio Deus. E tinham plena consciência assim. Só recordando lá, quando Jesus está justamente com os discípulos na barca, então Jesus está ali descansando um pouco e a tempestade começa a abalar esta barca e os discípulos começam a ficar atemorizados, com medo. Então vão até Jesus. Jesus se levanta, ergue o braço e a tempestade se acalma. Para o judeu, a manifestação da natureza é a presença de Deus. Para nós também, a manifestação, ou seja, a presença de Deus, a partir desta consciência inovada pela palavra, sabemos que tudo é manifestação de Deus na nossa vida. O texto nos convida a refletir esta nova linguagem pelo qual o autor Lucas coloca para entendermos essa nova língua que o povo falava. Qual é esta nova linguagem? Para entendermos, eu peço que cada catequista, seja jovem e adultos, para refletir o que mudou nas suas vidas a partir da escuta da palavra. Se não mudou nada, então você ainda não escutou como deveria a palavra de Deus, porque ela tem uma mudança, e uma mudança radical. Esta nova língua, na presença, quando nós recebemos o nosso santo batismo, aí também recebemos essa função do Espírito Santo. Nós somos levados pelo Espírito a entender, compreender esta grande manifestação de Deus no mundo, que são os sinais. E para nós, a Igreja nos apresenta os sacramentos, a presença viva de Cristo em nossa vida. Somos levados a vivenciar pelo Espírito Santo todo santo dia, fazendo esta experiência. E esta nova língua, esta linguagem pelo qual o Espírito nos ensina a falar, é muito simples de entendermos, porque a palavra nos instrui primeiramente a nós reconhecermos quem somos. No dia a dia da convivência com o Senhor, o irmão, vamos descobrindo quem somos nós. Vamos descobrindo o valor que nós temos como pessoa e como filho de Deus. Então, nesse contexto da minha existência como pessoa, como filho de Deus, também eu vejo no outro esta imagem de irmão. Então, a linguagem que o Espírito me impulsiona a dizer é que meu irmão já não é o meu inimigo, não é meu adversário, mas é o meu querido irmão. A linguagem nova não é a linguagem de condenar, mas a linguagem de acolher, de amar. Uma palavra que possa gerar vida. Por que gerar vida? Porque esta palavra, a mesma palavra, gerou em mim esta consciência nova de filho. Quando temos essa consciência de filho, assim como Jesus, também cada um de nós somos inovador
desta vida nova. A leitura do nosso encontro de hoje, que estamos meditando sobre esse acontecimento do Pentecostes, aconteceu logo após a ascensão de Jesus aos céus. E percebemos que antes da vinda do Espírito Santo, vemos ali que a igreja estava em oração. E Nossa Senhora estava presente na igreja em constante oração. E é por meio da oração, da súplica, da abertura de coração, desse diálogo com Deus, que o Espírito Santo pode habitar em mim. Claro que ao longo da nossa vida acontece tantas das coisas, principalmente na juventude, que nos impede às vezes de caminhar direito na igreja, de ter uma constante vida de oração. São tantas coisas que acontecem no nosso dia a dia que nos impossibilita de ter um coração mais aberto para esta ação. Mas façamos como Maria e a igreja, que antes da descida do Espírito Santo estava ali em constante oração. Então, meu irmão, se você quer, a partir de hoje, ter uma vida mais santa, uma vida mais voltada para Deus, as coisas do mundo já sempre nos deixam vazio, nunca nos preenche, porque falta a nossa vida ser preenchida com o Espírito Santo da verdade. Então, com a nossa vida de oração, nós conseguimos fazer com que o nosso coração seja preenchido por esta graça, essa ação do Espírito Santo. E na catequese é esse caminho que vai nos ajudando a ter esse coração mais cheio, por meio dos sacramentos, onde nos fortifica a nossa caminhada. Nossa Senhora, no final da sua vida, foi assunta ao céu de corpo e alma. Assim como Jesus não nos deixou só, Maria também não nos abandonou. Maria é nossa mãe, e uma mãe nunca vai abandonar os seus filhos. Maria continua intercedendo, rogando a Deus por nós, nos auxiliando em nossa caminhada. Que cada um de nós possamos, nas nossas orações, com as nossas devoções a Maria, recorrer a ela nesse auxílio em nossa caminhada. Se não conseguimos rezar, se não conseguimos pedir esta ação do Espírito Santo, peça o auxílio de Nossa Senhora, porque ela com certeza não nos deixará sozinhos e não nos deixará sem amparo. Santo Agostinho nos diz uma frase muito importante: Nossa Senhora é verdadeiramente mãe dos membros de Cristo, porque cooperou pela caridade para que na igreja nascesse os fiéis, que são os membros desta cabeça, que é o Cristo Senhor. Então, assim como Nossa Senhora cooperou para que Jesus pudesse vir a este mundo, ela que é a porta do céu, ela também é nossa mãe. Então, que cada um de nós possamos recorrer à nossa mãe do céu, que foi dada por Jesus no alto da cruz. Principalmente nesses dias em que nós estamos vivendo, que não são fáceis, há momentos em nossa caminhada que a cruz pesa, pedimos o auxílio de nossa mãe. Maria é mãe da igreja, é nossa mãe, e nunca vai nos deixar só. Que possamos seguir esse exemplo de Maria, mulher de oração, de escuta da palavra de Deus, mas saibamos que ao longo da nossa caminhada nesse mundo, nós temos uma mãe que foi dada por Deus para ser a nossa auxiliadora nessa caminhada ao longo das estradas da vida. Nesse dia em que também estamos celebrando, meditando sobre o grande acontecimento que foi Pentecostes, o Catecismo da Igreja Católica, no número 732, nos diz assim: nesse dia é revelada plenamente a Santíssima Trindade. A partir desse dia, o reino anunciado por Cristo está aberto aos que creem nele, na humildade da carne e na fé. Eles participam já da comunhão da Santíssima Trindade. Pela sua vinda, e ela não cessa, o Espírito Santo faz o mundo entrar nos últimos tempos, o tempo da Igreja, o reino já recebido em herança, mas ainda não consumado. Vimos a verdadeira luz, recebemos o Espírito Celeste, encontramos a verdadeira fé. Adoremos a Trindade indivisível, pois foi ela que nos salvou. Então, nós estamos vivendo este tempo, o tempo da Igreja. A partir de Pentecostes, esse tempo se iniciou, que é o tempo da Igreja. Nós que somos batizados, pertencentes ao corpo de Cristo, que é a Igreja, que possamos se sentir felizes e agraciados
por algo tão grandioso que Deus realizou em nossa vida. Devemos sim todos os dias agradecer a Deus por ser cristãos, por ser católico, por ser batizado, por desde o dia do nosso batismo o Espírito Santo está conosco e no sacramento da confirmação futuramente terá essa força maior. Isso é algo grandioso, é uma graça muito grande que não somos merecedores, mas o amor de Deus é tão grande por nós que realiza essas maravilhas em nossa vida. Que cada um de nós, apesar das dificuldades do dia a dia, da caminhada, mas que possamos procurar a cada dia vivenciar mais na graça, ter uma vida mais guiada pelo Espírito Santo. Se Deus está nos dando essa oportunidade nesse encontro, meditar sobre isso, que bom. Então, levantemos, continuemos a nossa caminhada e peçamos a força do Espírito Santo para que nos torne perseverantes nessa caminhada com nosso Senhor Jesus Cristo. Maria, figura da Igreja. O texto fala no versículo 3 do capítulo 2: apareceu-lhes então a língua com fogo que se repartiu em que pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia se exprimir. Aqui se confirma Maria, figura da Igreja. Maria foi agraciada, primeiramente, inundada por este Espírito. Maria saiu para cumprir a vontade do Pai. Aqui também a Igreja, quando o Espírito inunda aquele lugar e todos ficam repletos desta vida nova, nova linguagem, novo jeito de agir. Ou seja, para nós, o Espírito Santo vai trabalhando no nosso cotidiano. O Espírito trabalha em nós para nos inovar, para nos tornarmos e criarmos em nós esta identidade de filhos de Deus. Não tenha medo de chegar diante de Deus e pedir para que o Espírito possa lhe dar palavras, sabedoria, para pedir aquilo que é certo a Ele. Porque não somos nós, mas é o Espírito que cria em nós as palavras para chegarmos até o Pai. E em Jesus Cristo vamos formando esta filiação. Por isso somos chamados Filho de Deus em Jesus Cristo, que é o verdadeiro Filho de Deus. Porque o Espírito trabalha em nós, inovando todo santo dia. E aqui a Igreja, Maria, primeiramente, agora está o apostolado, juntamente, mas Maria está presente nessa Igreja. Por isso, para nós católicos, é um orgulho, não egoísta, mas um orgulho de dizermos que temos a Eucaristia e Maria em nossas vidas. Isto para nós é uma graça. Contemplarmos todo santo dia este mistério, o mistério pelo qual o Espírito vai nos revelando que é a imagem do verdadeiro Filho de Deus em cada irmão. Isto é providência divina, isto é uma criação pelo qual o Salmo 104, versos 30 fala. O Espírito criou, inovou uma nova humanidade. Agora vamos acompanhar um pequeno vídeo onde mostra este grande acontecimento que foi Pentecostes, a descida do Espírito Santo de Deus sobre Nossa Senhora, os apóstolos reunidos no cenáculo. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar.
De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, homens tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene. Visitantes vindos de Roma, tanto judeus como os convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eu acho que eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção o que lhes direi. Esses homens não estão bêbados, como vocês supõem. Esta é ainda a terceira hora do dia. Pelo contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias. E eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração está alegre e a minha língua se regozija. Meu corpo também permanecerá em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, e nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizestes conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer-lhes que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe havia prometido sob juramento
que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isto, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disto. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isto, os seus corações ficaram aflitos e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Meus irmãos, o que faremos? Pedro respondeu: Arrependam-se e que cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. E receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos os que estão longe e quantos o Senhor nosso Deus chamar. Chegando ao término de mais um encontro, agraciado e agradecendo a Deus por este mês de maio, onde refletimos sobre a sua mãe e a nossa mãe. O grande verbo que o Espírito revelou por meio da Igreja à humanidade, a palavra amor. Com esta consciência que somos chamados a vivenciar entre nós, rogamos a ela que continue intercedendo por esta humanidade nova. Rogamos a ela por aqueles que estão sofrendo por meio desta doença, aqueles que estão em leito de hospitais, em suas casas, que ela possa continuar intercedendo por esta humanidade. Por isso, rezamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos e sempre estaremos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo encontro.